Está no ar mais um programa HVA na TV. É um programa feito com muito carinho para você que é dono de pet. Fique ligadinho porque hoje as matérias são imperdíveis para você. Continuando o nosso bate-papo com a convidada bióloga e professora Lucimara falando tudo sobre pets exóticos. Recebemos um convidado especial, Dr. Malaliel, que é advogado e falando tudo sobre os direitos dos nossos pets. Na entrevista com a doutora Letícia, falando tudo sobre comportamentos bizarros dos nossos pets. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa HVA na TV. Um programa que realizamos com muito carinho para você que é dono de pet. Vamos à nossa primeira matéria com a professora e bióloga Lucimara, que vai estar falando tudo sobre pets exóticos. Vamos aqui conhecer um pet que ela cria com muito carinho e amor, que é uma cobra. Você que não tem o hábito de criar em casa uma cobra, vamos conhecer aqui a pet de estimação da professora. Segue a matéria aí. Assim como a gente ama ter um cão, um gato, né? Você ali ama cuidar da serpente. Como é essa experiência? Me fale, porque eu já estou curiosa aqui. Quem sabe futuramente eu não vou estar enrolada com uma cobra no pescoço. É algo que instiga, né, muita curiosidade das pessoas, principalmente até quando já é diferente. Quando é uma mulher lidando com isso, é mais exótico ainda. Pra quem acha que é igual criar um cachorro, manejar um cachorro, logo tira isso da mente de vocês, que é bem diferente, tá? As serpentes, diferente dos cachorros, dos gatos, eles não têm aquela questão do sentimento. Então, eles não desenvolvem afeição pelo tutor, como o cachorro, que ele consegue reconhecer, né? Eles têm mecanismos para criar aquele vínculo e reconhecer o seu tutor. Não. No caso dos animais exóticos, como por exemplo as serpentes, elas ficam mansas, né? Devido ao manejo que a gente vai fazendo desde pequena, então elas não vão te representar um perigo. Porém, não é que ela vai me reconhecer, ela não vai me ouvir, eu não vou chegar lá e vou falar com ela, ela vai reagir àquele estímulo. Não, ela vai ser um animal doméstico ali que vai se habituar e se acostumar com o manejo. Não o meu manejo, mas o manejo de forma geral. Tanto é que a gente usa essas mesmas serpentes. Eu, por exemplo, né, muitas palestras que eu dou na cidade, eu levo inclusive para crianças. Então, não representa perigo nenhum, já são mais de 5 anos sem ter nenhum tipo de acidente, cuidando dela. Então, as próprias crianças chegam, manejam, porque ela está habituada àquilo. Não que ela desenvolva aquela afeição por mim, mas é uma questão de gosto mesmo, né? Ela fica bem mansa. Professora, a senhora comentou sobre a questão, assim, que a senhora tem o período que a senhora vai lá, faz um carinho nela, porque ela está ali mansa, entre aspas, né? Isso. Mas ali ela também é que nem o cão e o gato, não vai perturbar a vida na hora errada, porque senão você vai levar dentada, né? Isso, exatamente. Aí as pessoas, mas eu quero ver quando ela te morder ou algo do tipo. Gente, é o que eu sempre falo. Até o seu cachorro, por mais dócil que ele seja, vai pegar ele estressado ali, vai pisar sem querer nele, apertar onde dói. Você vai ver que ele vai ter o instinto natural de reagir e pode te morder. Tá? No caso da serpente, pra gente que trabalha com isso, a gente sabe toda uma forma correta de manejo. Existe uma forma correta de manejar. Você não vai chegar aí apertando, por exemplo, pela cabeça. Quando eu observo muitas pessoas fazendo resgate e tudo mais, eu percebo que as pessoas vão logo apertando muito a cabeça do animal. Aí imagine você ia gostar que alguém chegasse ali, apertasse você? Ou, por exemplo, fica cutucando com vara, né, pedaço de pau, fica lá cutucando. Aí eu falo, gente, leva pra você. Você ia gostar que alguém ficasse em cima de você te cutucando? Então isso gera um estresse no animal. Então a gente precisa saber a forma correta, por onde pegar.
se ela está receptiva para aquele carinho naquele momento, para aquele manejo. Normalmente ela vai estar. Existem alguns períodos que a gente pode evitar um pouco mais esse contato, como por exemplo pós-alimentação, visto que a digestão da serpente ela é muito lenta, então ela vai comer um ratinho ali, ela vai passar alguns dias para conseguir digerir aquilo. Então nos 5 primeiros dias após a alimentação, o ideal é você deixar ela sossegada, porque ela está passando por um processo de digestão. Tá? Aquilo ali pode assustar o animal, então para se defender ela pode acabar te mordendo. Mas isso aí é raro de acontecer. Depois que você pega o jeito, muito raro acontecer. Falando na área da saúde, a gente falando sobre o animal peçonhento, ainda há pouco a gente estava comentando sobre o risco de matar as serpentes, esses animais peçonhentos, como a senhora está mencionando, dos soros, né? Sim, essa é uma questão interessante. Então, quando a gente fala desses animais peçonhentos, a maior parte das pessoas tem o instinto de, se ele faz mal, eu acabei de trazer uma matéria falando sobre os malefícios que eles podem trazer para o pet. Então, muitas pessoas podem no seu inconsciente falar, então bora matar, vou ver um animal peçonhento e vou matar aquele animal. Mas não é bem assim. A gente precisa entender toda uma questão biológica, ecológica em que esse animal ele está sendo colocado. Então, as serpentes, por exemplo, que são as maiores causadoras desses acidentes que a gente observa, elas têm uma importância ecológica muito grande na área da saúde. O próprio soro, que será utilizado no tratamento aí desse animal que vai ser acidentado, por exemplo, ele é feito a partir da toxina extraída desse animal. Então, são soros aí que curam, né? E curam a vida também. Muitas outras questões que a gente tem, muita gente não sabe. Não só levando para o lado dos pets, mas para alertar a população. Todo mundo conhece alguém que sofre de pressão alta, né? Por exemplo. E o que muita gente não sabe, tá? É que o medicamento mais comercializado desde a década de 80, chamado Captopril, que é um remédio para o controle da pressão alta, ele é feito a partir de uma substância encontrada no veneno da jararaca. Então, olha só, venenos que salvam vidas. E não só isso, a gente tem aí na indústria farmacêutica diversos tipos de medicações, tá? Já utilizadas em cirurgias, como colas cirúrgicas também, feitas a partir de toxinas aí de cascavel, jararaca. Então, assim, é um assunto muito interessante. E aí eu peço aí a ajuda da população também para preservar esses animais. Não mate, bora só tentar afugentar. Tá vendo só a explicação aí? Então, assim, apesar delas serem um perigo, ela é um perigo para quem não tem o hábito de manejar, né? Então, não tem o costume de manejar. Para o pet que não tem conhecimento, não tem informação, para ele com certeza é um perigo muito grande. Mas aí, matar não é a solução, né? Muito pelo contrário, quando você mata esses animais, até mesmo você acaba prejudicando a produção de medicamentos aí que vão salvar a vida de muitas pessoas também. Então vamos aqui ficar atento nesse período aí, vamos ali trabalhar com a questão da prevenção, né, que foi falado, para limpar, deixar o quintal limpo, tá ali olhando o ambiente do pet para que ele não fique sujo, bagunçado, ter esses cuidados maiores para evitar que ela venha procurar a sua casa, né, aí para buscar refúgio. E se localizou, achou ali, liga para o bombeiro, liga para o meio ambiente, procure a professora Lucimara no Instagram e acione quem você puder para fazer o resgate, mas não mate. Professora, e se o animal vier sofrer um acidente com um animal desse, por exemplo? Qual a medida, o passo, o que ele tem que fazer? Como eu falei, a gente sempre trabalha aí com a prevenção, né? Mas pode acontecer que isso falhe e o acidente ele venha a acontecer. Nesse caso, existem algumas questões que a gente tem que analisar. Primeiramente, manter a calma, tá? Você como tutor manter a calma para você poder acalmar o seu pet. Então, o primeiro passo é você segurar aquele animal, tentar acalmar ele para que ele não fique muito agitado, porque inclusive a agitação pode fazer com que o veneno, a toxina se espalhe de forma mais rápida, tá? Segundo passo, muito importante, é se você verificou a área que foi atingida, por exemplo, ou levou uma picada na pata, pegue a patinha do animal e lave em água corrente com sabão neutro. Nossa, mas por que essa medida? O que é que isso vai fazer?
O que muitas pessoas não sabem é que a mucosa oral desses animais, como por exemplo as serpentes, ela é repleta de bactérias, tá? Então, para além do envenenamento, pode estar ocorrendo também um caso de infecção. Então, para a gente amenizar essa situação, a gente lava ali somente com água corrente e sabão neutro aquela região, já para amenizar. E terceiro e mais importante passo, eu diria, é você não negligenciar. Imediatamente buscar ali o hospital veterinário mais próximo para conseguir verificar aí a questão da gravidade, como é que o animal, né, o prognóstico dele, porque a rapidez com que a gente vai lidar com esse caso é o que vai dizer se o animal ele vai conseguir sobreviver ou não. Então, também quero deixar bem claro que não existe nenhum tipo de medida, medicamento, pomada caseira, algo do tipo que vá substituir o atendimento com o veterinário. É comum a gente ver que muitas pessoas, não, eu vou passar um negocinho que eu tenho aqui em casa, um remédio, vou dar um ovo para tomar, vou jogar um café na boca. Gente, não, gente, pelo amor de Deus, nada disso tem eficácia comprovada. A única forma de tratamento hoje que a gente tem para acidente com animal peçonhento é a soroterapia. Ou seja, é você identificar qual foi aquele acidente. Foi com uma cobra. Olha, outra questão importante. Eu visualizei que foi com uma cobra. Pega ali o meu celular, a gente tem a tecnologia. Tenta de longe, pelo menos tirar uma foto daquele animal para levar para o veterinário, até para ele se nortear, não chegar lá no escuro. Olha, eu nem vi o que foi que picou. Então é interessante a gente saber para dar prosseguimento ao tratamento, né? Existem soros específicos para cada caso. Então, assim, se foi um acidente com uma jararaca especificamente, eu tenho soro específico para isso, que é o soro antibotrópico. Então, ele é o que vai dar a maior eficácia. Já se foi um acidente ingerindo um sapo, por exemplo, já é outra situação o tratamento. Então, é muito importante a gente estar levando isso em consideração. Perfeito. Você viu aí a orientação. Não tente em casa fazer a medicação do Google, né? Que é o povo, geralmente a primeira coisa que vai lá no Google. Remédio caseiro. Remédio caseiro. Aí depois vem, geralmente esse remédio caseiro que mais chega olha, eu dei um ovo para ele, um ovo cru, um ovo cozido, eu joguei um café. Isso, nada disso tem eficácia. Nada tem eficácia. Então tem que ter muito cuidado, porque isso é muito perigoso para o seu pet. Você pode perder o seu pet pode perder um membro também, né? Sim. Isso acontece, já chegou tantos pets aqui no HVA, que tiveram que fazer a remoção já do globo ocular, já destruído, fazer amputação. Então isso é muito sério, gente. Já tivemos casos pela intoxicação da rã, do sapo, o tutor ter que perder o seu pet. Então, assim, é muito sério. Não negligencie, como a professora acabou de dizer. Identificou, faça logo esse primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, como ela disse, é um hospital de emergência. Não espere o dia amanhecer, não espere que o café vá fazer o efeito e nem o ovo cozido. É procurar médico, que aí você consegue dar mais chance para que o seu animal, o tratamento dele seja mais eficaz. Isso, uma questão importante também isso aqui a gente observando o acidente acontecendo, né? Que às vezes a gente está lá perto, rápido, a gente vê. Mas é importante a gente se atentar também aos sinais quando a gente não vê. Às vezes a gente está fora de casa, aí eu cheguei, já observei um comportamento estranho no meu animal, posso logo suspeitar. Mas se ele estiver perto de um local assim com mata e tal, onde eu posso imaginar que um desses animais tenha entrado em contato. Então, algo comum que tu pode observar. Se teu animal está muito quietinho ali, prostrado, tu observar o corpo dele, tiver algum tipo de edema, ou seja, inchaço em alguma região, é uma característica marcante desses acidentes, causar um inchaço na região. Início de necrose. O que é a necrose? Ela é a morte tecidual. Então, tu vai observar ali, literalmente, ficando negra aquela região, que já são sinais de que ele provavelmente pode perder aquele membro. Então, assim, vômito de coloração estranha. Então, esses são alguns dos sinais que a gente consegue observar para a gente logo procurar esse socorro, ir lá para o veterinário, para ele já ter uma noção do que é que pode estar acontecendo, para a gente entrar com o tratamento o mais rápido possível, né? Professora, o que a gente não pode fazer em casa se o nosso animal sofreu um acidente desse? Primeira coisa, que é instintivo de muita gente, eu vou lá e vou chupar o veneno. Gente, por incrível que pareça, tem gente que faz isso.
tanto em ser humano quanto no bicho. Ele acha ali que, eu vou sugar aquele veneno e isso vai aliviar ali a questão do envenenamento. Não. Primeiro, que isso não tem eficácia nenhuma. Segundo, tu pode estar agravando o caso, tanto do animal e piorando a sua situação. Eu já vou explicar por quê. A tua boca, ela é cheia de bactérias também. A nossa mucosa bucal é cheia de bactérias. Então, houve uma lesão ali no animal, uma ferida exposta. Quando tu mete a tua boca ali, todas as bactérias também vão entrar em contato. Então, pode estar agravando esse caso para uma infecção muito grave. Segundo, tá, gente, o que é que acontece? A nossa boca, ela tem muitas brechinhas, né? Que se a gente fosse olhar no microscópio, existem ali essas aberturas. E o que é que acontece? Quando tu for sugar, tu pode também estar se auto-envenenando, porque ele vai entrar em contato com a tua corrente sanguínea e em vez de um envenenamento vai ter dois. Aí tu vai para a UPA e o teu cachorro vai lá para o hospital veterinário. Então você nunca pode fazer isso. Outra questão, né? Remédios, pomadas, tudo que é essas coisas caseiras, o pessoal tem costume. Eu já ouvi muito, borra de café, o campeão, assim, o pessoal passa borra de café, pomada caseira, alho, folhas, ervas, eu já vi muito disso. E nada disso tem eficácia comprovada. Na verdade, a maior parte disso, como eu falei, é uma lesão exposta que fica ali. Então, tu pode simplesmente, em vez de estar ajudando o teu pet, tu vai estar aumentando, agravando, assim, o caso dele. Precisa aprender um pouco mais aí como criar um pet exótico, por exemplo, como uma cobra. Se você ali desejar futuramente ter um gato, um cachorro e uma cobra, Isso. Ninguém melhor para te explicar como lidar com isso do que a professora Lucimara. Obrigada, foi de extrema importância esse esclarecimento, foi muito bom, aprendi também muita coisa aqui com você. E assim, vamos estar aqui querendo lhe receber mais dias, mais vezes, para que a gente tenha mais bate-papo como esse aqui, maravilhoso. Ou seja, eu que agradeço o convite, a participação, né? Isso aqui é muito importante, momentos como esse, para eu estar mostrando meu trabalho, estar podendo desmistificar esses animais, como eu falei. O pessoal gosta muito aí dos cachorros, dos gatos, mas a gente tem também que levar um pouco para esse lado, para as pessoas entenderem também a importância aí desses animais, para que elas não saiam matando, né? Quero agradecer aqui a presença da professora. Professora, muito obrigada por ter participado com a gente do programa Gavear na TV. Vocês viram aí o pet da professora, que é uma cobra. Então, pessoal, todos têm o direito de escolher o pet que quiser criar e cuidar, mas tem que criar, tem que cuidar, tem que dar amor, carinho, sustentar. E agora nós vamos para uma matéria com um convidado muito especial, que é o Dr. Malaliel, advogado, e vem falando tudo sobre os direitos que os pets têm, principalmente quando se trata de um caso de separação, que um tem que ficar com o pet e quem vai pagar a pensão aí da alimentação do pet. Então fique ligado, fique atento. Se você está pensando em se separar e tem um pet em casa, não deixa de assistir essa matéria que vai te ajudar a conhecer o direito que o pet tem. Hoje estamos com um convidado muito especial, o Dr. Malaliel, que vai falar aqui, advogado, vai falar aqui tudo sobre os direitos dos pets. Então, doutor, muito obrigada por você ter aceitado o convite aqui do programa Gavear na TV. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Macione. Eu que agradeço essa oportunidade do Gavear na TV de estar vindo prestar informações relativas a esses direitos, relativos aos pets, que cada vez é uma coisa que está mais presente na nossa sociedade, esse debate relativo aos animais, aos seus direitos, ao bem-estar dele. Então a gente está aqui para poder esclarecer, tirar algumas dúvidas. Certo. Doutor, quais são os direitos dos nossos pets em casa? Sim, os animais, os nossos pets domésticos, eles já têm a proteção deles estabelecida na própria Constituição Federal, que é a nossa lei maior, né? No artigo 225, lá é colocado que o tratamento cruel, né, e desumano contra os animais, ele é passível de penas e que o Estado brasileiro se compromete a combater isso. E o Estado brasileiro, ele criou leis infraconstitucionais, como é o caso da Lei de Crimes Ambientais, que lá fala sobre as penas
civil, criminais e administrativas para quem pratica esse maltrato. E outra legislação infraconstitucional, que é a Resolução 1236 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, no seu artigo 5º, ele estabelece cerca de 29 situações onde pode se configurar um maltrato dos animais, que várias situações em que o animal vai estar sofrendo uma violência. Quando a gente pensa na violência, a gente associa somente a violência física, mas não, o animal ele pode estar sofrendo uma violência psicológica, porque o animal ele é um ser considerado um ser senciente, é um ser que sente dor, um ser que sente medo entre a gente. Então há várias formas dele vir estar sofrendo esses maus tratos. Então ele tem direito a dessa defesa, né, contra esses crimes de maus tratos. Hoje a gente tem lei para defender eles, né? Sim, essas leis a gente chama que são leis que elas são leis inteligentes, porque elas dão oportunidade para o juiz, para quem for ser o relator desses casos, para poder analisar cada caso acima do caso concreto. Cada caso tem sua prioridade, para poder chegar às decisões mais justas possíveis, em benefício dos animais. No caso, o animal ele ficar preso o dia inteiro numa coleira. O animal, outra questão de violência, o animal não poder ter os seus comportamentos naturais. Outra também é essencial, animal de água, de alimento adequado. São inúmeras formas que existem de estar prejudicando o animal e estar se enquadrando numa situação de maus tratos. Doutor, a gente vê hoje muito essa questão de adoção, onde o casal ele adota, né? E chega ali um período da vida em que eles se separam. E eles têm um pet. Cada vezes ali está muitos anos na família. E diante desta separação, desta família, deste casal, como ficam os direitos dos pets? Olha, atualmente essas questões elas estão sendo bastante demandadas no judiciário. E como o judiciário, o Estado brasileiro, as suas leis elas são comprometidas, desde a Constituição, o legislador já prevê isso, que elas são comprometidas em contribuir para o bem-estar do animal, né, em zelar, em criar mecanismo para esse bem-estar. O judiciário tem apreciado essas demandas sempre focando no bem-estar do animal. E cada caso ele tem suas particularidades, que vão ser avaliados muito na questão particular. Quem se comprometeu em ter o cachorro, quem comprou o cachorro, quem tem a melhor situação financeira, que pode ajudar na situação financeira, quem tem mais tempo para cuidar. Então, não existe uma questão objetiva. Existe uma questão subjetiva que vai ser analisada caso por caso, mas hoje em dia há vários casos. Um caso muito interessante é um caso de um tutor que estava no relacionamento com a sua companheira. Durante esse relacionamento, ele adotou 5 cachorros. E depois, esse indivíduo, ele acabou por separar e deixou os pets com a antiga companheira, sendo que é um custo alto para se manter. Então ela procurou o judiciário, entrou com a demanda exigindo, porque não se existe a questão não se chama ação de alimentos, né, mas estão entrando com uma ação de pedido de alimento para os pets, e nessa ação o juiz deu um entendimento, analisando a situação que o companheiro que trouxe encargos para a vida dela, que não é só um encargo porque tem um encargo com a higiene, tem um encargo com a alimentação, tem um encargo às vezes com serviços de creche, então com serviço de hospedagem, então, saúde, né? A saúde, tudo isso quando vai colocar no fim do mês, são valores significativos, né, que vai pesar no bolso do indivíduo. Então, nesse caso específico, o juiz condenou o antigo companheiro a pagar o custeio das despesas dos animais, né, se comprometendo ali a ajudar nesses custos. Né? Isso. Então quer dizer que agora está sendo estudado mais leis aí de proteção. Isso. E agora, recentemente, né, que está tendo uma busca, né, legislativa pela mudança uma nova reforma no Código Civil, que é justamente para acompanhar essas mudanças que tiveram na sociedade, porque até um tempo atrás
os animais eles não tinham toda essa importância, né, que eles devem ter, eram colocados de lado por uma questão cultural. Mas hoje em dia a sociedade ficando mais civilizada, então ela está buscando criar esses mecanismos e também efetivar os que já existem para que eles se tornem eficazes para o bem-estar do animal. Aí o Código Civil ele já busca estabelecer, né, de uma forma mais objetiva, nesse caso a reforma, já há propostas de se colocar a situação, o registro do animal. Olha, recentemente houve a lei, né, que foi sancionada pelo atual presidente, da obrigatoriedade do registro do animal, que é uma forma da pessoa assumir o compromisso. De quem é o cachorro? Por exemplo, às vezes a gente não vê um cachorro pela rua. De quem é o cachorro? Quem é responsável? Quem pegou aquele cachorro? Mas que essa nova obrigatoriedade, não, o cachorro vai ter que ter um chip, o cachorro vai ter que ter um documento, e vai ser associado a uma pessoa que vai ter a responsabilidade com aquele animal, porque ele necessita de alguns cuidados especiais. Então a legislação ela está mudando de uma forma muito positiva para o bem-estar dos pets. Estão vindo aí nessa nova lei aí que está dando a obrigatoriedade de registro do pet, né? É importante na hora de realizar esse registro ter os dados do casal ali, né? Sim, sim. É muito importante o casal hoje em dia já pensar um pouco mais nisso, porque ele não é só por uma questão, porque há uma responsabilização jurídica, porque às vezes até o abandono, porque como o pet ele sofre até pela ausência de um dos tutores. Às vezes no começo de uma relação, uma separação de forma abrupta para o animal, aquilo às vezes até vai causar uma doença no animal, uma depressão. E isso são comprovados cientificamente por neurocientistas, pelos psicólogos, psiquiatras, pelas pessoas que estudam até a questão da saúde animal mesmo. Doutor, no caso de uma separação, dá um exemplo aqui, não que eu seja casada, tá? Sou solteira, gente. Eu tenho a pet Kiara, se eu fosse casada, tivesse um relacionamento e porventura a gente viesse se separar. Onde eu procuro os direitos da Kiara? No caso, se já está um conflito, né, uma separação que a gente chama de litígio, né, o ideal é você procurar um advogado, de preferência hoje em dia um profissional, né, que a gente chama de um advogado animalista, né, e uma questão também que é tratada muito hoje em dia também, o direito de família, e procurar uma assessoria, uma consultoria jurídica para analisar o seu caso e ver se essa demanda é viável você entrar no judiciário para buscar esses direitos. Como eu falei, pode um direito ao alimento, os direitos com as despesas, os direitos com os custos do animal, para a manutenção do bem-estar do animal. Então hoje em dia o judiciário ele já ampara essas demandas, elas são recebidas, são julgadas. Então não é mais uma questão como se diria antigamente, isso é loucura. Não, é a realidade, o que a gente vive, é o animal, na importância do lar, um ser importante que vive com a gente, um companheiro, algo que traz um bem-estar, e a forma da gente retribuir isso é contribuindo para o bem-estar, porque é uma questão que se leva, não é o casal, não é a questão, o casal se gosta ou não gosta, se volta ou não volta, não, é a questão do bem-estar do animal ali, ele estar com todas as suas necessidades adequadas para a sua vida, seguir de forma tranquila, ficar bem, ele está faltando a questão financeira, quem dos dois tem uma situação financeira que pode arcar melhor, ou a questão do tempo. Então, essas questões vão ser levadas ao judiciário para poder ter uma resposta definitiva, né? Tá gostando do nosso bate-papo aí com o Dr. Malaliel, falando tudo sobre os direitos do pet? Fica ligado que ainda tem mais. Vou deixar só um recadinho aí do nosso parceiro. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível.
Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. Um hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Agradecer aí a diretoria do HVA pela parceria, pelo apoio que está dando ao programa HVA na TV. Vamos dar continuidade aí com a entrevista com o Dr. Malaliel, que vai continuar falando dos direitos dos nossos pets. Doutor, a gente precisa constituir uma prova, porque dentro de um relacionamento que não seja casado, mas estão ali vivendo 3, 4 anos e há 2 anos adotaram um pet, aquele pet já tem ali 1, 2 anos e vem esta separação. Aí o pet está só no nome da esposa ou não tem o registro. E como faz nesse caso para resolver? Perante o judiciário, no caso, a questão da prova, eu não dei o cachorro, a gente vai usar as provas que são aceitas, a gente pode, a prova testemunhal, as provas audiovisuais. Então são provas, hoje em dia tudo tem a questão da fotografia, a questão das mensagens. E também existe hoje em dia até a possibilidade de um casal fazer um contrato pré-nupcial, né, de certa forma, onde lá eles vão estabelecer a questão do cachorro. Quem vai ficar com o cachorro, com o custo. Então essa é uma forma, às vezes, até de se ajustarem de forma mais amigável do que procurar um judiciário e encontrar, às vezes, uma forma mais litigiosa, um processo, algo que é mais cansativo, que desgasta ainda mais uma relação. Inclusive, também tem a questão que existe outros projetos de lei que estão em tramitação no Congresso. Tem uns projetos que buscam que as empresas forneçam plano de saúde para os cachorros. Aí vem mais essa aí, né? Os planos de saúde. O cara trabalha ali numa empresa, não é mais só o plano de saúde para ele, mas também inclui o plano de saúde do pet, que também faz parte da família, um membro ali. Isso. São projetos de lei que já passaram, né, pelas suas comissões, alguns já passaram pelas suas comissões, outros já foram votados, mas existe muito essa mudança em dar uma ênfase hoje em dia. O judiciário ele abraça o animal buscando bem-estar, principalmente os animais domésticos. Por exemplo, uma das leis mais recentes foi a Lei Sanção. No caso, a violência contra esses animais, elas são punidas com uma pena maior, que é uma pena de no mínimo 3 anos, né, e a 5 anos, que houve um aumento. Hoje o indivíduo ele pode ficar preso ao tentar a violência contra o animal. Doutor Malaliel, como você mencionou sobre os planos de saúde, vamos supor, eu trabalho numa empresa, já tenho meu plano de saúde, como eu faço para que o meu pet tenha direito também de ser encaixado? E tem algum documento que possa provar, que seja obrigatório? Como agir diante disso? No caso, relativo de como comprovar se o animal é seu, se você vai ter o direito caso essa pele venha aprovada. Ultimamente a gente teve uma inovação legislativa que foi muito importante, que foi a lei sancionada pelo atual presidente, que obriga o registro do animal. Hoje em dia, eu tenho um animal na casa, mas o animal, de quem é esse animal? É do pai, é da mãe, é do irmão? Não. Com obrigatoriedade vai ter que falar, não, é do seu Manuel, ou esse cachorro é da senhora Jaque, ou é do seu Afonso, vai ter que definir de quem é esse cachorro. E diante disso vai se tornar mais fácil. Eu tenho um plano de saúde, aí eu já vou ter uma documentação do meu animal, então eu vou dar a entrada lá, porque eu já tenho uma documentação numa base de dados federais, né, que vai ser um registro público, para eu poder lá estar facilitando eu ter acesso a no futuro vier a ser aprovado uma PED dessa, um futuro serviço desse que é essencial para o bem-estar do animal, né? Não só até para uma medicina preventiva, né? Que não é só uma medicina de urgência e emergência, mas uma medicina preventiva que o animal precisa. A gente sabe que tem muitos pais que compram pets para os filhos que ainda são crianças, né? São de menor. E na hora de fazer este registro, quem vai ser o nome ali que vai ser colocado dentro desse registro? É da criança ou do pai e da mãe? Sim.
Essa é uma questão que ela não tem uma definição ainda de lei, né? Porque é uma questão de direito civil. Mas utilizando o direito civil de forma analógica, no caso de fazendo essa analogia em relação aos animais, o que o ideal a se fazer é que o representante, o pai é o representante legal da criança. Então a criança ela não tem a capacidade de realizar negócio jurídico, a questão da responsabilidade criminal, mas o seu pai ele vai ser o representante legal dela, justamente para poder estar sendo o indivíduo que pode ser responsabilizado pela aquele animal. No caso, como representante legal do seu filho. Nessa analogia, né, no caso, fazendo uma analogia com as normas do direito civil, né, que é aplicado, né, no direito da família, aplicando nessa questão relativa ao pet. Numa situação dessa, o pai ele vai comprar um pet para, vamos supor, imaginar, para a filha, né? E esta filha um dia casa com este pet que vai ser dela. E esta filha separa com o pet que ela já levou para dentro de casa. Como vai ficar esta situação? A gente tem que pensar tudo no futuro, doutor. A gente já está pensando no futuro. O pai comprou um Shih Tzu, a criança tem 10 anos, esse Shih Tzu aqui está com 8 anos, ela casou e quis levar o Shih Tzu para ela. Ela tem 3 anos de casado, separou, o Shih Tzu já vai estar com 11 anos. É um animal idoso que vai precisar de um gasto muito grande de saúde. Porém, o Shih Tzu foi morar com ela, é dela com o marido agora, que estão separados, mas o registro está no nome do pai com a mãe. Como fica esta situação? Ultimamente, a gente não tem essa questão definida de forma objetiva em lei, mas a questão da jurisprudência que os juízes vêm decidindo é um caso parecido com esse que aconteceu, onde quando houve uma separação, né, a tutora acabou ficando com o pet e seus companheiros, né, abandonou lá, foi seguir sua vida. Após 5 anos, ela tentou entrar com uma ação para poder, que não se deu o nome de ação de alimento, mas uma ação de direito a alimentos ao pet. E o que o juiz enxergou, ele decidiu que como ela assumiu ficar com o animal, assumindo a guarda só ela, então ela ia ter o custo de arcar com aquilo a partir daquele momento, que ela não teria o direito de acionar o seu companheiro, porque já tinha um lapso de tempo, já viu se passar dos 5 anos. Então, cada caso que se tem relativo ao direito animal, ao direito pet, ultimamente são casos que eles analisam muito o caso concreto, porque cada caso ele tem a sua especificidade, cada caso tem as suas características específicas, então é só analisando o caso em si para poder se tomar uma decisão. Que envolve muito uma dinâmica, às vezes são as pessoas que têm relacionamento de 1 mês, que tiveram um cachorro, pessoas que têm relacionamento de 5 anos. Então isso varia muito. Pessoas onde um tem uma situação financeira estável, muito boa, e o outro não tem uma situação financeira. Então tudo isso vai ser levando em conta os fatores. Um que mora num lugar onde a pessoa tem um espaço mais adequado para ficar com o cão, outro que já não tem o espaço. Então toda essa questão tem que se levar em conta. Parece uma coisa simples, mas é uma coisa que é tão complexa quanto a relação humana também agora. A relação também humano-pet. Quando, é uma dica que fica, né? Quando separar, imediatamente informar que entre o casal tem um pet, para não correr esse risco, deixar passar muito tempo quando vir os encargos financeiros do custo do pet, que a pessoa for recorrer ali, já ser tarde demais, né? Sim, hoje em dia essa questão é interessante, né? Uma questão nova também que existe uma dinâmica, né? Não tão nova assim, que é a questão do contrato de namoro. Hoje em dia já pode até se estabelecer no próprio contrato de namoro quem vai ter o encargo com o pet, quem vai ter cuidado, o que vai se fazer no caso de uma possível separação. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no programa Gaviana TV. Muito importante os seus esclarecimentos para que a gente pudesse ter informações que até mesmo a gente não tinha. Quero deixar o convite para que no próximo programa a gente possa falar
sobre a guarda compartilhada, doutor. Obrigado você, eu agradeço muito pelo convite de estar falando desse tema, que é um tema, como eu já falei antes, é um tema que está muito presente na nossa vida, porque cada vez mais os pets estão na nossa vivência. Como são 180 milhões de pets que nós temos já no Brasil. O Brasil é o terceiro país do mundo com o maior número de pets. E o que acontece diante disso, hoje em dia o judiciário está recebendo as demandas relativas às questões que envolvem guarda dos pets, questões dos maltratos dos pets também. Hoje em dia a lei está dando uma atenção maior, estão se buscando inovações legislativas como forma de proteger mais esses nossos queridos, né, que sempre estão presentes, nos trazendo um bem-estar, né, que não é um animal em si, como se falava antigamente, um animal não, é um ser senciente que sente medo, sente dor, ele também sofre as violências, não só física, a violência psicológica, e às vezes é um animal que sofre uma violência até de quem era para cuidar, né, de pessoas que são próximas dele, né, que eram os próprios tutores. Então são situações assim que estão muito em debate no cenário atual mesmo. Doutor, quando uma pessoa precisa de assessoria nesses casos, onde ela pode lhe achar? Sim, a gente tem a rede social, tem o Instagram, Maladiel Pinheiro, e a gente tem um espaço físico, escritório de advocacia, que a gente está à disposição para poder esclarecer dúvida, prestar assessoria, consultoria para quem quiser relativo a esse tema, né, do direito animal. Agradecer aí o doutor Maladiel. Doutor Maladiel, muito obrigado pela participação ao programa e por ter esclarecido aqui um assunto que a gente até mesmo não tinha tanta informação sobre os direitos que o pet tem, principalmente aí quando nós estamos tratando de um fim de um relacionamento, quando alguém fica com a responsabilidade do pet, o outro se vai e acaba não sabendo que tem um compromisso de dividir essa despesa aí que é necessária e obrigatória que o pet precisa. Vamos dar continuidade ao nosso programa com a participação da doutora Letícia, que está falando hoje tudo sobre o comportamento bizarro dos nossos pets. Aquele comportamento ali de ficar roendo tudo que encontra, de ficar comendo fezes, de ficar fazendo xixi a casa toda. Vamos aqui a tudo que ela vai falar sobre esse comportamento. Fique ligado na matéria. Mais uma vez de volta ao programa HVA na TV, a doutora Letícia. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar com a gente. Obrigada, Marcione. Eu que agradeço de novo o convite para estar aqui falando sobre os comportamentos dos animais. E hoje nós vamos falar sobre os comportamentos bizarros. Doutora, quais são esses comportamentos bizarros que a gente encontra no nosso pet? Então, tem vários comportamentos aí nos animais que chamam a atenção, né? O ato da coprofagia, de comer as próprias fezes, o pipi no lugar errado, xixi em vários lugares, que não é legal. Aquele cachorro que come tudo da casa do seu tutor, que come os móveis, come o sofá, come a mesa. São comportamentos bizarros, né? Que a gente pensa, por que ele tá fazendo aquilo? Não tem sentido dele querer comer uma coisa ali que não tem sabor. E agora a pergunta que vem, que eu quero também lhe fazer. Por que ele faz isso, doutora? Então, existem várias causas do seu pet estar aí cometendo esses comportamentos bizarros. Por que o seu cachorro quer comer algo que não tem valor nutricional, o seu cachorrinho ou o seu gato? Porque muitas das vezes pode ser um problema comportamental, ele pode estar ali entediado no dia a dia dele, ele pode estar estressado, ele pode estar depressivo e também pode ser um problema nutricional, alguma falha nutricional aí da dieta dele. Às vezes até uma deficiência enzimática pode influenciar ali os animais a procurarem alimento em lugares inusitados. Você imagina comprar um sofá novinho, sair para trabalhar e quando voltar encontrar ele todo destruído, doutora? O que fazer numa hora dessa? Correr atrás do pet? Não. Na verdade, se a gente agir de forma agressiva com o nosso pet, ele vai entender de uma forma ruim. Por exemplo, se eu tenho um animal que está fazendo aquilo porque ele se sente sozinho, ele está entediado, ele quer chamar minha atenção, se eu respondo aquilo com agressividade, chama a atenção dele, ele vai
conseguiu o que ele queria, ele conseguiu minha atenção, entendeu? Então ele vai pensar que aquilo ali que ele está fazendo é o certo para conseguir minha atenção. Doutora, como lidar com essa situação? Chegar em casa, muitas das vezes estressado do trabalho, encontrar tudo destruído. Então, tudo finaliza no comportamento animal, né? Que a gente tem que trabalhar com pet. O que acontece? Os cães, eles são animais naturalmente onívoro-oportunistas. Eles são diferentes dos gatos, que eles são caçadores, né? Os cães, por serem esse animal onívoro-oportunista, isso quer dizer que ele vai querer fuçar, quebrar, cheirar, morder tudo que ele encontrar, porque ele está descobrindo ali o mundo, principalmente o filhote, né? Você não pode deixar o filhote trancado em casa, que se você voltar, vai estar tudo de perna pro ar, porque ele está fazendo ali aquele comportamento natural dele de descobrir o que é o mundo, o que é comestível e o que não é comestível. Então, a gente nunca pode chegar e já colocar em cima do pet um comportamento agressivo, porque ele não vai entender, muitas vezes era a nossa atenção que ele estava querendo, e não vai ser legal. O que a gente precisa fazer? É seguir algumas dicas de comportamento animal, que é não deixar brinquedo à vontade para o pet. Deixa ele entender que tem momento de brincar. Ensina ele que quando ele fizer as coisas certas, ele será recompensado. Não dá, por exemplo, petisquinho quando não há necessidade, sabe? Na hora de sair, igual foi o que eu falei até no programa passado, não deixar o seu pet com ansiedade de separação. Na hora de sair, não fazer muita festa para sair. Você tem que ir mudando esse comportamento desde filhote. Então, assim como quando a gente adquire um animal, que eu falei da guarda responsável, faz parte da guarda responsável você saber que o seu filhote vai ser daquele jeito, porque o comportamento natural dos cães, os cães não são seres humanos, né? A gente tem que saber que a gente está lidando ali com um animal que tem seus comportamentos instintivos, e é do instinto dele que ele vai começar a vida dele sendo assim, principalmente porque filhotes começam ali a desenvolver a dentição e tem um incômodo na gengiva, né? Então, quanto mais duro for o objeto, mais vai chamar a atenção dele, porque ele vai coçar e aliviar o que ele está sentindo. Aí, de vez em quando, o tutor vem, tá crescendo o dentinho do meu animal. Ele vai ali no pet shop e compra um ursinho. Compra ali um brinquedinho macio e dá para ele. Não vai prender a atenção do seu animal, porque aquilo ali não vai aliviar a coceira dele. Então, ele vai aproveitar e vai roer o pé da sua mesa. Doutora, são situações que parecem até engraçado. Muitas das vezes o animal que destrói sapatos, sandálias. Quantos tutores em casa já não tiveram que reformar as suas coleções de havaianas, porque o pet era comprar uma e ele destruir. Então, essa gravidade, como lidar com toda essa situação? É um problema muito grave, né? Porque, na verdade, partindo ali para o lado mais científico, a gente tem ali alguns desenvolvimentos de patologias a partir desse comportamento do pet. Existe a síndrome de Pica, que síndrome não é doença, é um conjunto de sintomas, que é uma síndrome em que faz o animal ter interesse em objetos inanimados, em engolir mesmo aquele objeto. Ele não apenas mastiga e deixa de lado, ele engole aquele fio da havaiana, ele engole plástico, liga de cabelo, coisas assim que chamam a atenção dele e ele ingere. Essa síndrome, ela é muito provocada pelo comportamento, também podendo ter origem nutricional, como eu falei, e também ela é muito recorrente em gatos. Por mais que a gente veja muito caso de corpo estranho em cachorro, em gatos também é muito recorrente. Porque, como eu falei, o gato é um animal muito sentimental e o cão também. Mas o gato ele sofre meio que em silêncio, enquanto o cachorro ele já é mais assim, responsivo, né? Ele já fica logo agressivo, você já percebe logo. O gato não, ele fica sofrendo em silêncio e ele procura ali aquele fio, barbante, cadarço, tudo que chama a atenção dele e começa a ingerir, quando ele já está nesse estado de ter desenvolvido essa síndrome. Então, qual a gravidade dessa situação?
É uma obstrução intestinal, é uma perfuração intestinal, é uma perfuração que leva o animal a fazer a melena, né, que são as fezes ensanguentadas, e isso são coisas muito graves que podem levar a óbito, né? Então, quando você vê o seu animal tendo esse comportamento, você vai ali partir para a parte da terapia comportamental, claro, você vai tentar resolver, mas é muito importante levar um médico veterinário para fazer um exame ultrassonográfico, porque corpo estranho é grave demais. Qualquer problema comportamental é muito grave para o seu pet. Tanto a causa dele, que é o que ocasionou ele a fazer aquilo, quanto o pós, né? Quanto o que resultou aquilo que ele comeu. Falando sobre o corpo estranho, esse hábito deles comerem é muito sério. A falar ali da madeira da mesa onde ele vai triturando, até a comer objetos pérfuro-cortantes, né, que muitas das vezes isso pode acontecer. A gente já teve pets que praticamente foi tirado do intestino quase que uma rede, de tanto ele ficar comendo o fio do lençol na casa lá. O tutor não observou, então quando ele foi observar, foi quando o animal já não estava querendo mais comer, já estava ali apresentando vômito, e faz os exames ali de imagem, enxergou aquele bolo ali dentro. Sim. Falando mais sobre esses comportamentos bizarros, vamos falar sobre o comportamento também do pet ficar comendo as próprias fezes. Acontece muito essa reclamação do pet, o tutor fica doido, não sabe o que faz, tenta seguir a orientação que o fulano manda jogar isso, manda colocar aquilo e nada resolve, e o pet continua comendo. Realmente, a coprofagia é um problema muito real ali na vida de vários pets, né? E quando isso acontecer com o seu animal, é veterinário urgentemente, porque a gente precisa fazer o check-up nutricional do animal, porque pode ter ali uma deficiência nutricional que leva ele a sentir uma fome excessiva e até interesse nas próprias fezes. E o gato, a gente falando mais assim, pensando no cão, né? E o gato, ele tem esse comportamento de comer as próprias fezes? Então, pode acontecer também, mas a questão do gato é mais com o xixi, né? O gato, quando ele tá estressado, entediado, ele vai fazer ali, marcar o território dele em vários lugares da casa. Ele também pode adquirir o comportamento de comer, como eu falei, da síndrome da alotriofagia. Mais comum em cachorro, mas pode acontecer também com os felinos. E o perigo desse comportamento para a saúde deles? É altamente perigoso, porque as fezes são ali repletas de bactérias, né? Então, quando o animal ingere, ele pode ter problemas gastrointestinais, principalmente ali, se ele tá já com as fezes muito tempo expostas no ambiente, né? Pode vir a ter, sim, consequências gastrointestinais. Doutora, isso é um assunto muito extenso, né? E dentro desse assunto nós temos também o comportamento de fazer xixi em todos os lugares da casa. Então, o gato, ele é um animal altamente territorialista, né? Como eu falei, ele tem um comportamento caçador, territorialista. Então, quando ele vai querer marcar o território dele, ele vai fazer xixi naquilo que ele pensa que é dele. E a casa toda ele pensa que é dele, né? Então, ele vai ter ali esse comportamento que é bem característico quando a gente vê um gato em pé, fazendo o xixi em algum objeto vertical. Porque ali ele tá pegando aquele objeto, dizendo que é dele, para todo mundo, né? E outra coisa muito recorrente também é quando a gente posiciona a caixinha de areia errada. O que seria errado? Deixar perto de janela. Uma caixinha de areia muito pequena para o gato. Uma caixinha de areia para 2 gatos, muitas vezes eles não gostam. Colocar pouca areia na caixinha de areia. A areia dentro da caixinha de areia tem que estar ali numa quantidade suficiente para que ele possa enterrar o dejeto dele, senão ele não vai gostar. E tem que estar sempre limpa. Ele fez ali o dejeto, mais rápido possível, vai lá e retira, porque os gatos são animais muito higiênicos. Se ele vê que a caixinha de areia não está do agrado dele, ele vai fazer xixi em outro lugar.
o que um tutor pode fazer de imediato para tentar evitar mais essa marcação de território? Existem várias alternativas aí no mercado pet de produtos que auxiliam o cachorrinho a fazer o pipi no lugar certo, tá? Muito importante fazer esse manejo desde filhotinho, né? Porque a gente sabe que mudar comportamento de cachorro adulto é mais difícil. Uma alternativa que eu gosto bastante é ali onde ele está marcando o território dele, passar desinfetante, cloro cirúrgico, passa bem, limpa aquela área. E uma dica para os gatos é você também fazer isso, passar o cloro cirúrgico, depois tirar bem esse desinfetante com água mesmo e colocar feromônio em cima. Tem vários feromônios aí específicos no mercado que ajudam o animal a não procurar aquela área novamente, entendeu? E aí sim você consegue redirecionar o lugar, fazer o xixi no lugar certo e ele vai entender que ali naquela área ele não vai ter mais interesse. Então, para quem tem um pet que esteja nessa condição, né, doutora, importante procurar um profissional. A doutora está atendendo no HVA, a doutora tem toda essa experiência para falar sobre os comportamentos dos pets e ajudar, né, doutora? Exatamente. Primeiro passo que eu falei só para reforçar de novo. Seu animal tem problema comportamental de comer objeto, de fazer xixi fora do lugar, de coprofagia, é check-up nutricional. Check-up de todo o animal para a gente ver qual que é a causa. Muitas das vezes a gente descobre várias deficiências assim no animal. Obrigada para a senhora estar com a gente no programa. Mais uma vez, o HVA na TV e recebe com muito amor e carinho para orientar os nossos telespectadores. Agradecer aí a participação da doutora Letícia, muito obrigada, doutora, por senhora ter participado do programa e vindo falar muito sobre esse assunto que é importante para a gente, dos comportamentos que os pets têm, que hoje a gente soube que isso também pode ser um problema de saúde que precisa ser tratado. Você quer conhecer melhor sobre esse assunto? Seu pet está apresentando esses problemas? Procure a doutora Letícia no HVA, que ela está ali para atender e te ajudar a entender melhor sobre essa situação e cuidar melhor do seu pet. Agradecer aí a Magno Contabilidade. Magno, muito obrigado pelo apoio que você tem dado ao programa HVA na TV. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Chegamos ao final do nosso programa, poxa, que pena, pessoal, mas vamos continuar no próximo sábado, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, fique ligadinho aí. Eu agradeço a todos que participaram com a gente do programa, muito obrigado para quem ficou até o final assistindo. Beijo para vocês da Marcione, para você e para o seu pet.